Saudações, arautos da sabedoria, detentores dos conhecimentos ocultos da irrigação. Meu nome é Rafael Ferreto Londeiro e hoje vou falar um pouco sobre irrigação por superfície, mais especificamente sobre os maquinários e os tratos culturais nessa irrigação por superfície. Mas, primeiro, precisamos entender o que é irrigação por superfície. A irrigação por superfície ou por sulcos, como também é chamado, é o tipo de sistema mais comum de irrigação por gravidade. Ou seja, para ele acontecer, você precisa ter uma declividade, uma gravidade, para essa água poder escorrer através dos sulcos. Ela pode ser usada para qualquer cultura ou tipo de planta, mas para economia de água, damos preferência para culturas de menor espaçamento, como hortaliças e grãos, como feijão e milho. A irrigação por sulcos é a distribuição de água através de pequenos canais, que são chamados de sulcos, paralelos às fileiras das plantas, como por exemplo aqui na imagem temos a água ao redor de todos os canteiros das hortaliças. Ela requer pequenas declividade e relevo da superfície uniforme, ou seja, não pode ser uma grande declividade, não pode ter excesso de declividade, porque pode acarretar erosão, porque com maior declividade a água vai escoar através dos sulcos com maior velocidade, com mais força. Se o canal não tiver nenhum revestimento, vai carregar mais partículas do solo e, consequentemente, vai gerar erosão. Mas, se tiver falta de declividade, ocorre a estagnação. O que seria essa água, por exemplo, num sulco ali de 100 metros? Essa água vai chegar ali aos 75, por exemplo, aos 50 metros e no resto ela não vai conseguir chegar porque essa declividade ela não vai ser tão acentuada assim para a água poder escorrer. O solo deve ser homogêneo ao longo do comprimento do sulco. Isso em relação à textura. Por quê? Porque o solo, por mais uniforme que seja, naturalmente apresenta variações em suas características físicas. A textura, por exemplo, no início do sulco pode ter uma textura ali mais argilosa. A água vai escorrer, não vai ocorrer tanta percolação e ela vai passar mais de boa através desse canal. Mas ao longo, se essa textura mudar para uma textura mais arenosa, aí o que ocorre? Com a maior quantidade de macroporos nesse solo com mais areia presente nele, vai ocorrer maior percolação de água e você vai perder mais água e pode ser que essa água desses sulcos nem chega até o final do percurso do canal, ficando grande parte da sua plantação sem ser irrigada. É utilizado para irrigar espécies plantadas em linha. Necessita de mais mão de obra por unidade de área que outros métodos, então tem que ter sempre uma pessoa fazendo ali a sua manutenção. Os seus benefícios. Um dos principais benefícios é que não exige água limpa, ela não precisa ser limpa, ela vai estar escoando se não for um canal revestido, ela vai estar escoando por cima do solo, está levando detritos, sujeira, solo, restos de culturas, e isso não vai afetar. Outro benefício que não é afetado pelo vento e é o método de menor custo, dentre os outros métodos de irrigação. Abertura dos canais de irrigação. Para realizar a abertura dos canais, podem ser utilizadas máquinas, como retroescavadeiras, com uma concha trapezoidal, que é no caso da imagem de cima, ou as escavadeiras. Abrir canais maiores, precisa abrir um reservatório para armazenar aquela água para depois ser disponibilizada para sulcos, aí você vai ter que utilizar uma escavadeira. Se o orçamento é pequeno, esses canais podem ser abertos com ferramentas, como por exemplo enxada, enxadão, picareta e alavanca. Vai depender do seu tipo de solo, se ele é um solo que ele está muito compactado, se ele está muito duro para você poder trabalhar nele, você vai precisar de picareta, você vai precisar de alavanca, aí dessa forma a enxada e o enxadão só não vão dar conta. Os canais, eles podem ser sem revestimento ou com revestimento. O revestimento pode ser de concreto, pode ser um revestimento de lona, como o exemplo aqui da foto, ou pode ser sem revestimento, só sobre o solo mesmo. Mas em canais e sulcos que não têm revestimento, ocorre a perca de água ao longo do percurso do canal, por percolação. Já no canal com revestimento, não, essa perca não ocorre. Tratos culturais em irrigação por superfície. Existem fases da irrigação
por sulcos e por superfícies. A primeira fase ela é chamada de fase de avanço. Ocorre a entrada de água no canal, no início do sulco, e ela vai terminar quando a água ela chegar ao final desse sulco. Aí vai para a próxima fase, que é a fase de reposição ou de infiltração. Depois que o espelho de água está totalmente formado, ou seja, todo o percurso do canal está completo, cheio de água, é quando ele está totalmente formado. O próximo é a fase de recesso. Após interromper a aplicação de água, até cessar todo o escoamento ao final do suco. Problemas. Pode ter problemas de uniformidade, que são as variações de quantidade de água que são infiltradas na área irrigada. As causas podem ser o dimensionamento inadequado, por exemplo, se tiver uma vazão pequena, até no tempo que você cessar essa entrada de água no canal, a água pode não ter chegado ao final. Caso se for uma vazão muito reduzida, você tem que ter um tempo de aplicação maior. Ou se você tiver uma vazão maior, você tem que ter um tempo de aplicação menor. Tem que ter um equilíbrio aí. A variação do solo, como eu já falei no início, lá, a textura, ela influencia muito como essa água vai escoar, se ela vai percolar mais através do solo se for mais arenoso, ou se ela vai percolar menos se ele for mais argiloso, ou seja, num solo que é mais arenoso, você vai ter que aplicar, vai ter que dispor mais água naquele canal lá para ele percolar e conseguir chegar ao final do sulco, e no solo argiloso você não vai precisar disso. Isso é menos água, porque a água não vai percolar tanto, você não vai perder tanta água e você vai conseguir molhar toda a extensão do seu sulco. E a variação nessa resistência de escoamento. Quando é um canal sem revestimento, que está só sobre o solo, pode ocorrer o desenvolvimento de plantas. Daí, se tiver muitas plantas daninhas, essa água não vai conseguir escoar. Solução. As soluções são as práticas de manejo. Para aumentar a uniformidade da distribuição, tem que aumentar o tempo de aplicação, aumentar a vazão ou reduzir o comprimento das parcelas. Tem que ter um meio entre os dois. Ou construir diques para contenção de água no final das parcelas, para que essa água não vá embora no dreno, no final da parcela, e para ela comece a ficar retida dentro do seu sulco, porque ela não passe direto. Para aumentar a eficiência de aplicação, tem que diminuir as perdas por percolação, reduzir o tempo de aplicação para reduzir o tempo de infiltração, que se você deixa por menos tempo aplicando, você consequentemente vai ter menos água que vai ser perdida por infiltração. E reduzir a razão de infiltração, através da compactação da superfície de escoamento. É como se só onde essa água vai correr em um canal que ele não é revestido, que é só sobre o solo, você pode fazer a compactação do fundo desse canal para que não ocorra tanta percolação profunda. Você não perca tanta água porque o solo vai estar mais compactado, não vai ter tantos macroporos e essa água não vai percolar tanto. Uma manutenção. Qual que são as manutenções que precisam ser feitas em um sistema de irrigação por superfície? Trocar a lona de revestimento. Se o seu canal estiver utilizando revestimento de lona, essa lona com o tempo ela pode se degradar. Com sol, com chuva, com água direta, ela pode se degradar. E tem que ser feita a troca, porque ela pode furar, rasgar e você vai começar a perder a água não vai mais fluir. Reconstruir os canais, no caso, se for sem nenhum revestimento, sem lona, sem concreto, nenhum tipo de revestimento e for só apenas sobre o solo, aí você tem que reconstruir os canais, que pode ocorrer erosão, vazão de água para as laterais, vazão de água, pode aparecer um sumidouro, por exemplo. É muito comum em canais aparecer sumidouros de água. Aí você vai fazer o quê? No meio do seu suco lá aparece um sumidouro e a água só chega até lá e se vai tudo embora para o fundo do solo. O resto das suas plantas vão ficar esturricadas no sol lá e não vão receber água. Manutenção do conjunto de motobomba. É utilizado o conjunto de motobomba quando a sua fonte de água ela está abaixo da área da sua plantação, da área que precisa ser irrigada. Então, é utilizado o conjunto de motobomba para levar essa água através de tubulações até um outro reservatório que vai estar perto da sua área a ser irrigada, e nesse reservatório que vai ser disponibilizado a água para os canais. Por hoje é só, pessoal.